Bom dia, alunos do 7º ano. Nossa aula hoje é a correção das escalas termométricas. Vamos dar início, então, na página 21, questão 7, tá certo? Então, abram seu caderno de atividades, peguem seu lápis e borracha e vamos dar início. Relacione as colunas com o nome de cada escala aos seus devidos conceitos. Então, as escalas. Letra A, escala Celsius. Letra B, escala Fahrenheit. Letra C, escala Kelvin. Bom, escala termométrica que tem como base a temperatura mínima que um sistema físico pode atingir. Essa é a escala Kelvin, tanto que ela é a utilizada naqueles estudos científicos que vão se tornar artigos, né, que vão ser publicados, tá certo? A segunda afirmativa, escala termométrica utilizada nos Estados Unidos, que representa a temperatura febril por um valor com 3 dígitos. Então, a pessoa que tem febre nos Estados Unidos, essa temperatura ela vai ter um número, vai ter 3 dígitos, mas não é só nos Estados Unidos, não. Essa escala também ela é utilizada em outros países que têm como a língua materna a inglesa, tá certo? Então, essa é a escala Fahrenheit, tá? E a escala mais utilizada no Brasil é a escala Celsius, ok? Questão 8. Em cada uma das figuras a seguir, são representados termômetros respectivamente calibrados nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, e submetidos a uma pressão de 1 atmosfera. Complete as lacunas escrevendo quais características e em que locais essas escalas são utilizadas. Bom, então, aqui o primeiro termômetro eu tenho em Celsius, já me deu aqui, né? Então, na escala Celsius, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius e se funde a 0 graus Celsius. Quando eu falo em entrar em ebulição, é que a água começa a ferver, a evaporar. A água sai do estado líquido e vai para o gasoso, tá? E quando eu falo em água se funde, eu falo em ela congelar. Então, quando eu chego numa temperatura de 0 graus Celsius, essa água ela sai do estado líquido, vem para o estado sólido, tá? Então, além dessas duas características, o ponto de ebulição ser a 100 graus Celsius e o ponto de fusão ser a 0 graus Celsius, é outra característica que ela é a mais utilizada no Brasil e em diversos outros países, certo? O segundo termômetro aqui pede para eu falar da escala Kelvin, né? Então, na escala Kelvin, a água ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai passar do estado líquido para o gasoso quando ela atinge a temperatura de 773 kelvins, tá? E a água se funde, ou seja, ela se solidifica, sai do estado líquido, vem para o estado sólido, quando ela atinge 273 kelvins, tá certo? Como eu falei na questão anterior, né? Ela é a mais utilizada para estudos formais de ciência, né? Quando eu vou fazer um estudo, eu vou publicar esse estudo numa revista científica, por exemplo, eu vou usar a escala Kelvin, tá? E ela tá lá também no Sistema Internacional de Unidades, ok? A próxima escala é a Fahrenheit. A escala Fahrenheit, a água vai entrar em ebulição com a temperatura de 212 Fahrenheit, tá? Então, ela começa a ferver, ela sai do estado líquido, vai para o gasoso, 202 Fahrenheit. E ela se funde a uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. Então, quando eu falo que ela se funde, ela se solidifica, ela sai do estado líquido, vem para o sólido, tá certo? Ela vai ser utilizada nos países de língua inglesa oficial, né, em língua inglesa materna,
E uma das principais características dela é que ela facilita bastante a leitura da temperatura das pessoas com febre, porque no Brasil, por exemplo, que a gente usa Celsius, 38 é febre. Lá não, lá eu vou precisar de 3 dígitos para indicar que a pessoa está com febre, tá certo? Então vamos para a próxima página, questão 9 aí. Relembre os conceitos de termometria para completar as pistas que preenchem corretamente a cruzadinha. A seguir, das 9 respostas dadas, você vai utilizar 7 para preencher essa cruzadinha, ok? Então, aí, ó, escala termométrica padrão do Sistema Internacional de Medidas, o SI. Então, essa aí é a escala Kelvin, tá certo? 2. Escala termométrica utilizadas em países de língua inglesa. Então, nos países de língua inglesa, eles vão utilizar a escala Fahrenheit. Então, completem aí com Fahrenheit. Escala termométrica utilizada no Brasil. É a Celsius, né? Então, 3 aí vai ser completado com Celsius. Item 4. Fluxo espontâneo de energia térmica de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura. Calor. Então, uma energia térmica que passa de um corpo mais quente para um corpo menos quente, nós fazemos transferência de calor, tá certo? 5. Nível médio de agitação das partículas de um corpo. Então, essa agitação das partículas de um corpo pode ser medida em temperatura, tá? 6. A energia térmica está relacionada à temperatura de um corpo. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água a uma pressão de 1 atmosfera. 273 é o número que deve se somar para se transformar uma medida de Celsius para Kelvin. Correto. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água a uma pressão de 1 atmosfera. Certo. E a cruzadinha, ela vai ser completada com alguns itens aí, né? E os itens estão aí para você, ó. Item 1, aonde vai estar Kelvin. Item 3, Celsius. Item 4, calor. Item 5, temperatura. Item 6, energia. Item 7, 100. E o item 8, 200. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a nossa próxima página. Então, agora, na questão 10. Na questão 10 também tem um termômetro aí, né? A imagem do termômetro a seguir indica uma aferição da temperatura de uma porção de água morna. Pelo valor registrado no termômetro, considerando que ele esteja submetido a uma pressão de 1 atmosfera, é possível afirmar que esse instrumento está calibrado de acordo com qual escala? Celsius. Isso mesmo. Por quê? Porque, como a gente falou, né? Uma temperatura aí na escala Fahrenheit, ela seria uma temperatura muito maior para mostrar que estaria morno, né? A água aí, ela vai estar morna, então ela vai estar no estado líquido, né? E uma temperatura aí em torno de 35 graus Celsius. Se ela fosse em Fahrenheit, ela estaria praticamente congelada, porque o ponto de fusão da Fahrenheit não é 32.
35 é bem próximo, então ela não seria uma água morna, né? Ela seria uma água muito fria. Então, e no caso da Kelvin, também todos os registros são com 3 dígitos. A gente não poderia estar utilizando só 2 dígitos, tá certo? Então, vamos para a questão 11. 11, eu também tenho um termômetro. E aqui agora, eu tenho uns cálculos, tá? Então, vamos prestar bem atenção ao que está acontecendo. Então, responda a questão proposta com base na ilustração a seguir. O que a ilustração me mostra? A ilustração me mostra aqui, ó, um termômetro e 2 escalas. A primeira, chamada de H, e a segunda é H dividido por 3, tá certo? Então, a representação de um termômetro de uma distância H entre as temperaturas de 0 a 100. Então, H aqui, ó, é de 0 até 100, certo? Então, H é igual a quê? A 100, ok? Então, quer saber quanto vale a temperatura medida na distância H dividido por 3? Eu não sei que H é 100, então o que eu vou fazer? Pegar 100, dividir por 3. Então, 100 dividido por 3 é igual a 33,33 graus Celsius. Entendeu o que a gente fez? Vou repetir mais uma vez. Nós temos em uma imagem um termômetro com uma escala termométrica que vai do início até o final dela, ok? E uma segunda escala termométrica que é representada por H dividido por 3. A própria questão me fala que a distância entre as temperaturas 0 graus até a última aqui dá 100 graus Celsius, né? Aqui nós estamos falando de graus Celsius. Então, aqui embaixo eu tenho 0 graus e aqui eu tenho 100 graus. Então, qual que é o valor de H? Isso aqui tudo em H. H é igual a 100 graus Celsius. Aqui não é H dividido por 3? Vai ficar 100 graus Celsius dividido por 3. 100 graus Celsius dividido por 3 é igual a quê? É igual a 33,33 graus Celsius, ok? Agora, a segunda questão pede para eu transformar 33,33 graus Celsius primeiro em graus Fahrenheit e depois em Kelvin, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira aqui mostra a equação que vai transformar Celsius para Kelvin, né? Então, TC, o que é TC? Temperatura em Celsius. É igual a temperatura em Kelvin, que é TK, menos 273. A questão já me dá o valor da temperatura em Celsius. Temperatura em Celsius aqui não é igual a 33,33? Então, eu vou colocar 33,33 é igual temperatura em Kelvin, que eu não tenho, menos 273. Essa continha aqui, o que o professor aqui colocou? Ele colocou um 273 positivo aqui e 273 positivo aqui, ó, para poder achar o resultado. Mas também a gente pode fazer direto, aquela regrinha. Pega o 273, traz ela para antes da igualdade. Ela não vem positiva? Aqui ela é negativa, ela vem fazendo o processo contrário. Se é positivo, vira negativo. Se é negativo, vira positivo. Se é multiplicação, vira divisão. Se é divisão, vira multiplicação. Aí eu somo 273 mais 33,33 graus
eu vou ter a temperatura de TK igual a 306,33 kelvins, tá? Então, temperatura em Kelvin é igual a 306,33 kelvins. Entendeu, pessoal? Eu prefiro usar a regrinha da igualdade, porque isso aqui pode confundir, porque aqui já tem menos 273. Mas aqui o que ele colocou foi o seguinte, ele colocou 273 aqui e 273 aqui. Menos 273 com mais 273 é zero, né? Então, fica TK só. 33,33 mais 273, 306. Então, 306,33 é igual a TK, temperatura em Kelvin, certo? Se ficou dúvida com essa continha, me manda uma mensagem, tá? Agora, vou transformar graus Celsius em graus Fahrenheit. E aí, eu já vou ter aqui uma continha diferente, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu já tenho o valor de temperatura Celsius, né? Que é 33,33. Então, já vou substituir. 33,33 dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32, tudo dividido por 9. 33,33 dividido por 5 dá 6,666. Poderia ter deixado aqui só duas casas, não tem problema. É igual, né? Temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Para tirar o 9 aqui, o que aconteceu? De novo, eles multiplicaram 6,66 vezes 9 e toda essa equação, TF menos 32 dividido por 9 vezes 9. Corta o 9, né? Corta esses dois aqui, um anula o outro. E vai ficar o quê? 6,666 vezes 9, 59,994, que é igual temperatura Fahrenheit menos 32. Aqui eles fizeram novamente, ao invés de trazer o 32 para cá, mudando o sinal, eles colocaram mais 32 e mais 32. Aí fica a critério de vocês. Também eu posso só pegar esse 32, trazer para cá, e aí esquece esse pedaço aqui, ó. Não precisa fazer isso aqui, ó, tá? Menos 32 mais 32 não precisa, porque um vai anular o outro. Fica só ter aqui, ó, 59,994 mais 32 é igual a temperatura Fahrenheit. E aí eu somo 59 com 32, que vai dar temperatura Fahrenheit igual a 91,99. Certo, pessoal? Entendido? E aqui a mesma coisa. Eu tenho uma tabela, né, com os valores equivalentes nas três escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aqui eu peço para utilizar essas duas equações, temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273, para poder transformar os valores, né, de Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit e Kelvin, os valores de Fahrenheit para Celsius e Kelvin, tá? Então, aqui agora eu tenho essas continhas todas aí. Vocês vão conferir as continhas de vocês e ver se tá tudo ok. Então, aqui na primeira linha, eu tenho o valor de Kelvin, 0 Kelvin. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar o valor em Celsius, né? Porque temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. E aí eu consigo substituir, né? Eu consigo substituir. Temperatura Celsius é igual. Qual que é a minha temperatura em Kelvin? É 0? 0. 0 menos 273, né?
Então, temperatura Celsius vai ser o quê? Eu tenho 0, eu tiro menos 273, eu vou ficar com os menos 273. Só que agora em Celsius, tá? Então, minha temperatura em Celsius é menos 273 graus Celsius, ok? Agora que eu encontrei o 273 graus Celsius, eu consigo encontrar o mesmo valor em Fahrenheit. E aí eu vou utilizar o quê? TC, temperatura em Celsius dividido por 5, é igual temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Substituo a temperatura, substituo a temperatura de Celsius pelo número que eu encontrei na conta anterior, né? Que é menos 273 dividido por 5, que é igual temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, menos 273 dividido por 5, menos 54,6. Não pode esquecer o sinal, viu, gente? Não pode esquecer de colocar um menos. Fica menos 54,6, que é igual temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E aí, o que eu faço? Eu multiplico o valor antes da igualdade por 9 e multiplico a equação aí por 9. Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, eu posso cancelar esses dois 9 aqui, ó. Cancelo o 9 que está dividindo pelo 9 que está multiplicando. Então, eu vou ficar com menos 491,4, que é igual temperatura Fahrenheit menos 32. O menos 32 vem para depois da igualdade, somando, né? Esses dois aqui se anulam, ó, ok? E aí, eu vou ficar com uma temperatura Fahrenheit de 491,4 mais 32. Menos 491,4 mais 32. E aí eu faço o quê? Quando eu tenho menos e mais? Eu vou subtrair o positivo e permanecer com o negativo. Tá vendo? 491,4 menos 491 mais 32 vai ficar um valor menor. Porque esse positivo aqui, ele tira o que está faltando de negativo e só o que sobrou de negativo. Então, sobra menos 459,4 graus Fahrenheit. Estão entendendo? Quem tiver com dificuldade, me manda uma mensagem para eu poder estar fazendo a correção com vocês, tá? De uma forma mais direta, ok? E aqui vocês vão continuar acompanhando as continhas para fazer todas as outras. Certo, pessoal? Então, a nossa aula hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Se não entendeu, espero uma mensagem de vocês no WhatsApp. Bons estudos e até a próxima aula.